Olá, oitavo ano, a gente agora vai iniciar o último capítulo do nosso livro, que fala sobre o ambiente e o ser humano. Então, vamos lá. Quando a gente fala de ambiente, né, o ambiente, de uma forma geral, ele é formado por fatores bióticos e também por fatores abióticos, tá? Também podem ser chamados de componentes abióticos ou componentes bióticos, tá? O fato é, esses componentes abióticos, ele é formado por elementos que não são vivos. Então, é o caso, por exemplo, da água, do ar, do solo e da radiação solar. Já os fatores bióticos, eles são formados pelos elementos vivos, tá? Então, a gente pode estar citando animais e plantas, mas aqui a gente tem os seres vivos de uma forma geral, tá? O ambiente, quando a gente fala, né, da relação entre meio ambiente e ser humano, o ambiente do ser humano, ele resulta de condições naturais e também artificiais, né? Além das necessidades básicas de sobrevivência, nós, seres humanos, temos outras necessidades, né? Que é o caso das necessidades sociais e culturais. E para o ser humano conseguir satisfazer essas necessidades, ele cria situações especiais, que modifica constantemente o ambiente em que o cerca, tá? E essas modificações, elas tendem a ocorrer de uma forma rápida e as consequências geralmente são negativas para o meio ambiente, ok? E a gente agora vai falar um pouquinho sobre os componentes abióticos do ambiente, tá? Então, os fatores abióticos, como a gente já falou, são aqueles que são compostos por elementos que não são vivos, e a gente pode estar citando aí a radiação solar, a água, o ar e o solo, tá? Vale lembrar que todos eles são indispensáveis tanto para os seres vivos de uma forma geral, quanto para os seres humanos, tá? E a gente vai falar um pouquinho de cada um. Quando a gente fala da radiação solar, a gente está falando que ela chega, né, até nós, seres vivos, na forma de luz e na forma de calor. A luz é muito importante por quê? Porque permite para as plantas realizar a fotossíntese e para os animais enxergarem as formas e também as cores, tá? Já o calor do sol, ele é muito importante porque ele garante a manutenção da temperatura do ambiente, né? A manutenção da temperatura no planeta. E aí vale lembrar que a maioria dos seres vivos não aguenta viver em temperaturas abaixo de 0 graus Celsius ou acima de 45 graus Celsius, né? Porque as atividades metabólicas, né, elas ficam paralisadas nesses extremos aí de temperatura, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho da água, tá? A água na fase líquida, ela é essencial para a vida, tá? Porque sem ela, as reações vitais, elas não iriam acontecer, tá? No ser humano, né, no corpo do ser humano, como dos animais de uma forma geral, a água, ela tem um papel muito importante que é um papel estrutural, tá? Porque a água, ela é um componente obrigatório das células, tá? Mas ela também atua no transporte de substâncias, tá? Essas substâncias são dissolvidas para dentro e também para fora do organismo e de todos os órgãos, tá? Além disso, ela tem um papel muito importante porque ela é o principal componente do sangue e também da seiva que compõe as plantas, tá? E aí, nós seres humanos temos mais ou menos aí 65% do nosso corpo constituído de água, tá? E a gente está perdendo água de forma contínua. Quando a gente sua, quando a gente urina, a gente está perdendo água, tá? E também através da nossa transpiração. E toda a água que a gente perde, a gente tem que repor, tá? Então, para estar conseguindo obter, o ser humano precisa ingerir essa água, que é beber, tá? Então, a gente pode estar ingerindo ela de forma direta, que é estar bebendo a água, como a gente também obtém um pouco dessa água através dos alimentos, ok? Agora, quando a gente fala do ar, a gente sabe que o ar é formado por uma mistura de gases, né? Onde a gente destaca o nitrogênio, o oxigênio e o gás carbônico. O nitrogênio, ele é muito importante, por quê? Porque ele constitui as moléculas de proteínas e também de ácidos nucleicos, tá? O oxigênio, o gás oxigênio, ele é utilizado para respiração
dos animais e também das plantas, tá? Além disso, ele é utilizado para a combustão, tá? Vale lembrar que todos os organismos aeróbios, né, que é o caso do ser humano, consomem gás oxigênio de forma contínua, tá? Esse gás, ele vai ser reposto na atmosfera através dos seres que realizam fotossíntese, tá? E aí a gente acaba falando do gás carbônico, né? Porque o gás carbônico, ele é muito importante para a vida, por quê? Porque é através deles que os seres clorofilados realizam a fotossíntese, ok? E por último, a gente tem aí falando do solo, né? O solo, ele é uma fonte de sais minerais, tá? Que se encontram principalmente na forma de fosfato, sulfato, nitrato e carbonato. Por serem solúveis na água, esses minerais fazem parte também dos rios, dos lagos e dos mares. As plantas absorvem com a água do solo e aí o ser humano obtém os sais minerais por meio da água que bebe, né? Quando a gente bebe uma água, a gente bebe água mineral, porque ali tem sais minerais, ou a gente também vai estar ingerindo através de plantas e dos animais com que se alimenta, ok? E agora a gente vai falar, nós falamos agora dos componentes abióticos e a gente agora vai falar dos componentes bióticos do ambiente, tá? Então, os componentes bióticos do ambiente constituem as comunidades, que podem ser naturais ou também podem ser artificiais. As naturais, elas vão se formar de forma espontânea, né? Já as artificiais vão ser aquelas que foram criadas pelo ser humano, tá? Então, quando a gente fala das comunidades naturais, a gente está falando, por exemplo, de floresta, campo, mar, praia. Quando a gente fala das comunidades artificiais, a gente está falando de horta, de represa, de jardins e de cidades, ok? As comunidades, elas interagem, né? Então, nas comunidades ocorre uma produção e também transferência de alimento nas cadeias alimentares, tá? O ser humano, ele é onívoro, então ele pode estar ocupando diferentes níveis tróficos numa cadeia alimentar e manter uma relação alimentar bastante complexa, tá? Nas comunidades, as cadeias alimentares, elas não fazem um processo independente, mas elas se encontram associadas formando teias alimentares que a gente estudou há um tempo atrás, tá? Além das interações para conseguir alimento e também energia, nas comunidades ocorrem outras interações que a gente vai estar falando agora, que é o cooperativismo, comensalismo, mutualismo, predatismo e parasitismo, ok? E a gente agora vai falar um pouquinho de cada um. Primeiro que a gente vai falar aí é o cooperativismo, tá? O cooperativismo é um tipo de interação onde os indivíduos que são da mesma espécie, tá? Principalmente para a defesa dos indivíduos do grupo ou para a obtenção de alimentos. Um exemplo aqui seria a sociedade humana, tá? O cooperativismo, ele é bastante desenvolvido no ser humano. E quando a gente fala das diferentes profissões, elas são exemplos disso, tá? Então, na nossa sociedade, tem indivíduos que vão produzir o alimento, outros vão estar construindo casa, outros vão estar educando as crianças, outros vão estar tratando doentes, outros vão estar atuando na área do transporte, outros vão estar costurando, outros vão estar fazendo entregas e por aí vai. Então, cada um tem uma função determinada, tá? Agora, quando a gente fala do comensalismo, tá? O comensalismo vai ser uma interação entre indivíduos que são de espécies diferentes, beneficiando apenas um desses indivíduos, tá? Então, por exemplo, as baratas, elas são comensais de nós, dos seres humanos, né? Por quê? Porque elas encontram moradia, abrigo e alimento, tá? Um outro exemplo de comensalismo é o tubarão e a rêmora, né? Que é esse peixinho que vai se alimentando dos restos do que o tubarão comeu.
Próxima relação que a gente tem aí é o mutualismo, tá? O mutualismo também é uma interação entre indivíduos de espécies diferentes, tá? Só que nesse caso, os dois saem ganhando, é uma relação de benefício mútuo, tá? Então, por exemplo, as bactérias que vivem no nosso intestino, elas produzem vitamina B, desculpa, e também vitamina K, tá? E o ser humano, em compensação, digamos assim, ele vai estar fornecendo abrigo e alimento para essas bactérias, tá? Um outro exemplo é uma relação entre o cupim e o protozoário. O cupim, ele come madeira, mas ele não consegue digerir a madeira. Então, esse protozoário ganha, digamos assim, abrigo, né, do cupim e ele ajuda na digestão dessa madeira, ok? Próxima relação que a gente tem aí é o predatismo, né? Quando a gente fala do predatismo, a gente está falando de uma relação aonde uma espécie vai caçar outra espécie que vai servir para ela de alimento, tá? Então, aquele que está caçando, ele é chamado de predador, e aquele que está sendo caçado, ele é chamado de presa, tá? Então, o predador mata a presa para conseguir se alimentar. E por último aí nós temos o parasitismo, tá? O parasitismo, ele é uma forma também de interação em que um ou mais seres vivos de uma espécie se aproveitam de outro, de uma espécie diferente, pode levar esse indivíduo à morte ou não, tá? Vale lembrar que o ser que se aproveita de outro é o parasita e o que é prejudicado é o hospedeiro, tá? Então, o exemplo que a gente tem aí é o mosquito, né? Quando o mosquito está se alimentando do nosso sangue, ele está prejudicando a gente, então ele está sendo um parasita e nós estamos sendo o hospedeiro. A mesma coisa ocorre com o piolho, né? Então o piolho é um parasita e nós nesse momento estamos sendo o hospedeiro. Pulga e cachorro também, né? Pulga é o parasita e o cachorro é o hospedeiro, ok? A gente hoje fecha por aqui. Beijo e até mais!